Aproximação a uma cidade remota na província de Papua, na Indonésia. Trem baixado. Um avião turbo-hélice desaparece. Trigana 267, Oxyville. Pode me ouvir? Tentamos pensar positivamente que havia chance de a aeronave acabar pousando em um aeroporto diferente e com comunicação limitada. No exterior está acontecendo a busca por um avião indonésio transportando mais de 50 pessoas. Uma escalada traiçoeira em uma montanha íngreme leva às piores notícias possíveis. Chegamos ao local do acidente. Não há sobreviventes. A prioridade é encontrar as caixas pretas. Sem pistas, os investigadores esperam que as caixas pretas danificadas solucionem esse caso intrigante. Consegue aumentar isso? É só isso? TTI Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O misterioso desaparecimento de um avião. 16 de agosto de 2015. Aeroporto Sentani, na província de Papua, Indonésia. Os pilotos da Trigana Air Service, comandante Hassanuddin e o copiloto Ariadin, estão em uma curta escala antes de seu quinto voo do dia. Quanto tempo? Uns 20 minutos? Mais ou menos. Acho que vou levantar e esticar as pernas. Quer alguma coisa do terminal? Não preciso, obrigado. Tá bem. Os pilotos já fizeram 4 voos curtos hoje em Papua. Esta perna da viagem os levará de volta a um aeroporto remoto na área de Oxyville. Normalmente os voos de passageiros do tipo ponte aérea duram 1 hora ou menos. Assim, o dia de serviço típico de um piloto pode incluir 4 ou mais decolagens e pousos. É desafiador no sentido de que decolar e pousar são as partes mais arriscadas de qualquer voo de uma aeronave. E fazê-lo várias vezes ao dia pode causar diferentes tipos de estresse ao piloto. A comissária de bordo, Tita Kurniawan, Boa tarde. está na Trigana Air Service há 3 anos e conhece muitos dos passageiros frequentes dessa rota. Que bom que está aqui. 49 passageiros farão a curta viagem a Oxyville. Funcionários do governo local, empresários locais. Pouquíssimos turistas vão para Oxyville. Você quer trocar na volta? Não, espero mais uma perna. Tudo pronto aí atrás, Tita? Tudo pronto, senhor. Obrigado, Tita. Às 14 horas e 22 minutos, o voo 267 decola. Recolher trem de pouso. Trem de pouso recolhido. Flap 100. Flap 100. O voo para Oxyville leva 40 minutos. A hora prevista para a chegada é 15 horas e 4 minutos. Estamos a 610 metros. Quer acionar o piloto automático? Piloto automático acionado. Os pilotos estão operando um ATR-42-300, um avião turbo-hélice de curto alcance. O ATR-42 é uma aeronave de passageiros de capacidade média. Ele é popular porque pode entrar em aeroportos menores. Lugares onde você realmente não pode levar um avião do tamanho de um 737 ou 747 para dentro e fora do aeroporto. Minutos depois, o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 3.500 metros. Água. O voo é tão curto Vou chamar a Oxyville. que o comandante já está se preparando para a descida em Oxyville. Oxyville, Trigana 267. Trigana 267, Oxyville, prossiga. Estamos iniciando a nossa aproximação. Gostaria de
descer de 3.500 metros. Confirmando a descida de 3.500 metros. Informe quando estiver posicionado sobre Oxbill. Oxbill é um aeroporto pequeno, situado em um vale. As montanhas ao redor podem chegar a 3.350 metros. Diminuindo o impulso do motor. 452 quilômetros e caindo. O aeroporto de Oxbill fica em uma área montanhosa, fica em um vale. E, além disso, eles têm auxílio à navegação muito limitado naquele aeroporto. Sem o auxílio dos sistemas avançados de pouso dos aeroportos maiores, os pilotos que voam para Oxbill devem manter a pista à vista durante a aproximação. O aeroporto e a área circundante à vista. Tripulação da cabine preparar para o pouso. Por favor, ponham o seu encosto na posição vertical e fechem a bandeja. Passarei para coletar o lixo. Tem planos com a família? Tem. Estou ansioso para tirar uma folga. Trabalhamos muito nas últimas semanas. Flaps em 15. Baixar trem. Wing 01250. Confirme descida de 3.700. Informe quando estiver posicionado sobre Oxbill. 5 minutos depois, o controlador de tráfego aéreo de Oxbill percebe que o voo 267 não chamou como era esperado. Trigana 267 Oxbill. Pode me ouvir? Trigana 267 Oxbill. Pode me ouvir? Uma coisa comum que acontece quando um avião não pousa em um aeroporto por algum motivo é porque ele foi desviado para outro aeroporto. A tripulação pousando a aeronave podia estar ocupada demais para avisar o aeroporto antes de desviar para outro. Oi, aqui é Oxbill. Perdemos contato com o voo 267. Teve notícia dos pilotos? Você não teve? Pode ter um problema aqui. A notícia do avião desaparecido viaja rápido. No exterior está acontecendo a busca por um avião indonésio transportando mais de 50 pessoas. O voo perdeu contato hoje em uma das áreas mais remotas do país. À medida que a notícia se espalha, os investigadores da Comissão Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia, a KNIKT, temem o pior. A minha primeira impressão foi de que alguma coisa errada tinha acontecido. Não tá nada bom. Talvez eles tenham desviado e ainda não avisaram. Tentamos continuar pensando positivamente de que a aeronave tinha alguns danos e que... Uma equipe de resgate é montada, composta por soldados do Exército e pessoal de busca e salvamento. Imediatamente, eles iniciaram as buscas pelo aeroporto de Oxbill, porque descobrimos pelo controle de tráfego aéreo que a sua última localização era bem próxima ao aeroporto. O voo 267 estava a apenas 15 milhas náuticas do aeroporto de Oxbill quando fez o seu último check-in com o controle de tráfego aéreo. Mas os esforços de busca não têm resultado. Até que um piloto decolando do aeroporto de Oxbill avistou fumaça subindo da montanha Tango, nas proximidades. Não temos muitas informações, só podemos rezar e esperar que as pessoas a bordo deste avião tenham sobrevivido. Precisamos de mais informações. Estamos ansiosos para saber o que aconteceu. No dia seguinte, um piloto relatou ter visto fumaça nas montanhas ao redor de Oxbill, na Indonésia. O ponto da queda do voo 267 da Trigana é localizado.
termômetro 0 graus, 29 minutos. 51,18 segundos a leste. Tá bom, anotei. Obrigado. Os destroços estão a aproximadamente 2.530 metros em uma cordilheira da montanha Tango, a 10 milhas náuticas do aeroporto de Oxyville. Eles saíram do curso? Como eles acabaram lá? Precisamos ver o local do acidente. Vou mandar os nossos homens lá. Uma equipe de busca e resgate leva um investigador da KNKT ao local do acidente. A mais de 1.200 metros acima do nível do mar, não há estradas, trilhas ou clareiras. A única maneira de chegar ao local do acidente é a pé. Para chegar à área, a equipe teve que caminhar por cerca de 4 a 5 horas. Eles tiveram que andar por uma vegetação bastante densa e íngreme. É muito difícil acessar o local. Depois de subir por 5 horas, a equipe finalmente chega ao local do acidente. Um campo de destroços se estende. Obrigado. Oi, pode falar. Jakarta, chegamos ao local do acidente. 6 sobreviventes. Tudo bem. A partir de agora, A prioridade é encontrar as caixas pretas. Está bem. Pessoal, olhem aqui. Procuramos pelo gravador de dados e gravador de voz. Já que o local é muito remoto, é impossível descer a montanha com a maior parte dos destroços. Então o investigador no local deve documentar o máximo possível e enviar as fotos de volta à sede. Enquanto a equipe de busca e resgate recupera os restos mortais das 54 pessoas que pereceram, o investigador da KNKT tenta determinar exatamente como o avião atingiu a montanha. As árvores ao redor do local do acidente fornecem uma pista importante. Elas estão cortadas em linha reta, indicando que o avião voou direto para a montanha. Isso. Não há sinal de que eles subiram. Como a tripulação pode ter voado direto para uma montanha tão conhecida pelos pilotos? A prioridade da equipe de investigação será descobrir o que estava acontecendo na cabine de comando no momento do choque. O gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine podem ser ferramentas valiosas para a investigação. As caixas pretas danificadas são enviadas para análise. Gravador de dados, não abra. Nos dias que se seguem, os familiares lamentam enquanto esperam a recuperação dos restos de seus entes queridos. A busca e resgate, juntamente na recuperação dos 54 corpos. Eles estão desesperados para saber a causa do acidente que matou todos no voo. Cabe aos investigadores da KNKT descobrir. Primeiro, eles precisam determinar por que o avião saiu do curso. A linha azul é a trajetória de voo na carta de aproximação. Eles caíram aqui. O voo 267
267 caiu cerca de 10 milhas náuticas a oeste da rota de aproximação do aeroporto de Oxville. Eles desviaram para a direita e caíram bem aqui. Eu gostaria de saber mais sobre o terreno por aqui. Para determinar a altitude do terreno ao longo da trajetória do voo, os investigadores usam um software especial que gera dados topográficos da área. No momento em que nós soubemos da localização do acidente, nós percebemos que teríamos algumas dificuldades. Percebemos que seria um grande desafio para nós identificar a altitude do terreno dos destroços do avião. O mapa topográfico revela que os pilotos estavam em uma rota traiçoeira. Estavam cercados por montanhas de 2.700 metros. E por que não voaram acima delas? Os investigadores se perguntam se houve um problema mecânico no avião que o levou a se chocar contra uma montanha. E o gravador de dados? Com certeza deveria haver alguma coisa no gravador de dados de voo que poderia dar uma indicação de que algum sistema na aeronave não estava operando como deveria. Quando os dados de voo chegam, Nurkayo e o Ibowo estão ansiosos para ver como o avião estava operando no momento do acidente. Espere um minuto. Isso aqui não faz sentido. Aqui diz que o avião estava indo para leste, não para o sul. Conseguimos fazer o download desses dados que continham todas as informações sobre o voo. Mas os dados que nós recuperamos simplesmente não batiam com o que poderia ter acontecido no dia do acidente. E a hora do dia está errada, assim como a velocidade. Os dados do voo não eram equivalentes aos dados do dia do acidente. Aprofundando-se ainda mais nos dados, os investigadores chegam a uma conclusão perturbadora. O gravador não estava funcionando no momento do acidente. É inútil. 2012. Ele foi instalado nessa aeronave, apresentou algumas falhas, depois então ele foi retirado, foi para a oficina para reparo e aí foi reinstalado na aeronave. O gravador de dados defeituoso não teve conexão alguma com o acidente, tornando muito mais difícil para Nurkayo e o Ibowo descobrirem a sua causa. Os investigadores ainda não sabem por que o voo 267 bateu na encosta de uma montanha. Na província indonésia de Papua, as famílias das 54 pessoas a bordo do voo 267 da Trigana enterram os seus entes queridos, incluindo a comissária de bordo, Tita Kurniawan. Tomados pela dor, eles querem respostas sobre o que houve. Autoridades divulgaram novas fotos mostrando os destroços do avião de passageiros indonésio que caiu na remota região leste do país no final de semana. Os investigadores da KNKT estão enfrentando grande pressão para determinar o que aconteceu com o voo 267. Sem dados de voo registrados, o gravador de voz da cabine de comando do avião é a última esperança dos investigadores para saber o que estava acontecendo no ar no momento do choque. Eles poderiam ouvir tudo o que foi dito na comunicação com o controle de tráfego aéreo. E também poderiam entender qualquer tipo de comunicação formal ou informal que estava ocorrendo dentro da cabine de comando. Isso pode ser um grande indicador de que havia alguma coisa errada com esse voo. Felizmente, os dados do gravador de voz são recuperados. Muito bem, pronto? Vamos ouvir. O gravador de voz contém 2 horas de áudio, incluindo os 2 voos anteriores ao do acidente. Vou chamar e avisar que estamos chegando. Os investigadores primeiro ouvem o voo dos pilotos para Oxville no início do dia, na esperança de encontrar pistas. Oxville, Trigana 267. Trigana 267, Oxville, prossiga. Estamos iniciando nossa aproximação. Gostaríamos de descer de 3.500 metros. Confirmando descida de 3.500 metros. Informe quando estiver posicionado sobre Oxville. Oxville. Não vamos passar sobre o aeroporto. Vamos voar direto para a perna esquerda até a pista 11. Entendido. Perna esquerda? Mas não é isso que diz na carta.
O gravador de voz revela que os pilotos fizeram um desvio intencional em sua aproximação durante o voo anterior para Oxyville. A aproximação oficial direciona as aeronaves a sobrevoar o aeroporto e depois dar a volta e aterrissar. Mas no voo anterior, 150 metros, flaps de pouso e velocidade de hélices definidas e confirmadas. Depois de fazer a aproximação mais curta, os pilotos pousaram na pista em Oxyville sem incidentes. Os investigadores se perguntam se os pilotos tentaram repetir essa aproximação mais curta algumas horas depois, mas com um resultado muito diferente. Pode avançar para a hora do acidente. Estamos a 610 metros. Quer acionar o piloto automático? Piloto automático acionado. Confirmando a descida de 3.500 metros. Informe quando estiver posicionado sobre Oxyville. Oxyville, estamos voando diretamente Para a esquerda, até a pista 11. Entendido. Então eles pegaram o mesmo atalho que fizeram no voo anterior. O último voo é parecido com o voo anterior da tripulação para Oxyville. Tem planos com a família? Os investigadores ouvem atentamente qualquer sinal de perigo. Tenho. Estou ansioso para tirar uma folga. Trabalhamos muito nas últimas semanas. Mas é o que eles não ouvem que levanta suspeitas. Não fizeram o briefing de aproximação e a lista de verificação. Os briefings e as listas de verificação têm várias funções. Uma das principais funções é proporcionar à tripulação de voo uma melhor compreensão do ambiente. Não fazer isso torna menos provável que o piloto se lembre de fazer certas coisas ou tomar certas precauções, ou estar ciente de certos perigos que podem estar acontecendo naquele voo em particular. A equipe agora sabe que a tripulação não realizou uma etapa crucial em sua aproximação. Mas a gravação pode revelar algo sobre como o avião estava funcionando mecanicamente pouco antes do acidente. Consegue aumentar isso? Capta alguma coisa dos motores? Nós tentamos analisar o som dos motores. Flaps em 15. trem baixado. Começamos a trabalhar com base na frequência e amplitude do som das hélices. E nós concluímos que motores e hélices estavam em boas condições e que não havia nada de anormal. Está tudo certo. Na última fase do voo, o gravador de voz registrou que a condição na cabine de comando estava normal. Ao ouvir os momentos finais do acidente, os investigadores fazem uma descoberta desconcertante. Normalmente, no último segundo antes do acidente, o piloto teria gritado ou feito alguma coisa. Tudo aconteceu muito rápido. Parece que eles nem viram a montanha. Os investigadores têm uma teoria sobre o acidente do voo 267 da Trigana. Eles acreditam que o clima pode ter obscurecido a visão dos pilotos da montanha. A equipe examina os dados meteorológicos registrados menos de uma hora antes do acidente. Oxyville estava coberta de nuvens densas. E eles revelam que no momento do acidente, o voo 267 estaria voando por uma área de nuvens baixas. As nuvens podiam estar bem densas aqui. Os pilotos não teriam visto muita coisa. Mas você conhece Papua. Nunca se sabe como será o tempo, a menos que você mesmo olhe pela janela. É difícil determinar se o voo enfrentou condições nubladas ou não. Em uma área de montanhas, pode estar nublado em um vale, perfeitamente claro em outro vale, e você entra em um outro vale e está completamente coberto. Para obter uma descrição em primeira mão das condições climáticas no dia do acidente, os investigadores conversam com o controlador de plantão. Como é que estava o tempo no primeiro voo para Oxyville? Parecia bem claro. E por acaso o tempo mudou no segundo voo? Sim. Em
Então as nuvens apareceram. E eram tão densas que eu nem conseguia ver as montanhas. O controlador diz aos investigadores que ele informou os pilotos sobre as condições de neblina. Oxybil, Trigana 267. Trigana 267, Oxybil. Prossiga. Como está o tempo na nossa aproximação? Há uma base de nuvens de 2.400 metros. A decisão dos pilotos de continuar voando com tanta cobertura de nuvens surpreende os investigadores. Em princípio, quando se voa usando regras visuais, você deve se lembrar de aplicar sempre uma regra essencial. Para chegar em segurança, você deve manter o contato visual o tempo todo. Baixar o trem. A aproximação visual não pode ser feita em condições nubladas. Então, quando as condições estiverem nubladas e não for possível ver a montanha inteira, os procedimentos devem ser seguidos. Mas em vez de seguir o procedimento, eles sabiam que a base das nuvens era de 2.400 metros. Eles estavam descendo, esperando sair das nuvens a qualquer momento. Em vez disso, eles colidiram com uma montanha a 2.500 metros. Mas por que eles não sabiam que estavam no caminho de uma montanha? Com a tecnologia atual da aviação, mesmo que os pilotos não vissem a montanha, os instrumentos deveriam captá-la. Então por que eles não sabiam que estavam indo direto para a montanha? Temos que checar o sistema de alerta deles. Quando um avião está próximo de um terreno ou prestes a atingir um objeto, existe um sistema de alerta que avisa o piloto quando o avião está muito próximo do terreno. E assim, o piloto pode realizar uma manobra e se afastar do perigo. O sistema de alerta usa GPS e um banco de dados de terreno para monitorar a altitude de uma aeronave acima do terreno circundante. Se o avião chegar muito perto do chão, o sistema alertará a tripulação com mensagens de áudio. E assim os pilotos saberão que devem aumentar sua altitude. Esse aqui é o perfil da montanha. E esse é o nosso voo, descendo através das nuvens, e os pilotos não enxergam a cordilheira. A proximidade deles com o terreno teria ativado o alerta de terreno aqui, 60 segundos antes do impacto. Agora, o alerta de subir deveria ter disparado aqui, 30 segundos antes. Houve algum alerta na cabine de comando? Não tem nada na transcrição. A ausência de alertas sonoros leva os investigadores a imaginar se o sistema de alerta do avião estava funcionando corretamente. A equipe sabe que o gravador de dados não tinha uma manutenção adequada. O mesmo poderia ter ocorrido com o sistema de alerta. Nós tentamos investigar mais a fundo para ver se o sistema de alerta foi instalado corretamente no Trigana 267. A última manutenção foi feita em 14 de agosto, 2 dias antes do acidente. Parecia estar funcionando normal. Registro de voo e manutenção. Quando, enfim, nós examinamos o registro de manutenção, não encontramos qualquer menção significativa de alguma coisa que estivesse quebrada no sistema de alerta do avião. O terreno usados pelo sistema eram precisos. Esta área não está muito bem mapeada, está? Algumas áreas da Papua tinham dados muito aproximados. E a precisão dos dados não era tão próxima das condições reais da área. Se você voar em uma área montanhosa, o próprio banco de dados poderá não detectar detalhes minuciosos do contorno do terreno ao seu redor. A falta de dados precisos do terreno significou que o sistema não foi capaz de avisar os pilotos quando eles estavam perto demais do terreno montanhoso. Os investigadores do voo 267 decidem conversar com os pilotos da Trigana que voam regularmente na área de Oxybil para descobrir se receberam avisos de terreno. Os pilotos relatam que o
sistema não só forneceu alertas, mas também emitiu uma quantidade excessiva de alertas falsos, devido à baixa qualidade dos dados do terreno. Se você estiver voando dentro de uma área montanhosa, ele pode fornecer um alerta falso ou avisos desnecessários. A área estava propensa a alertas falsos? Imagine que você está tentando pousar em um pequeno aeroporto no meio do vale. Você pode ver o aeroporto à sua frente e tem condições visuais, mas o sistema começa a emitir alertas. Você pensa assim, bem, eu posso ver o aeroporto à minha frente, eu posso ver o terreno atrás dele. Esse aviso é bem irritante mesmo. E o que você costuma fazer quando recebe esses alertas falsos? Espere. Ele diz que às vezes desligam deliberadamente o disjuntor. Desculpe, continue. É uma descoberta surpreendente. Pode ter sido por causa de avisos espúrios ou inadequados do sistema. Ou seja, está dizendo que você está perto do chão quando na verdade não está. É o que eu gosto de chamar de síndrome do menino que gritou no... Nos outros voos que fizemos não tivemos nenhum problema. Vamos desligar isso. Mas se você desligar o disjuntor, poderá esquecer que desligou. E isso não é bom, porque se você está entrando em um vale enquanto está nublado, ainda precisa de seus sistemas, por menos confiáveis que sejam. E qualquer aviso que você receber, se você não tiver contato visual com o solo, você o segue. Ok, obrigado. Desliga o disjuntor para se livrar dos alertas falsos. Aparentemente é uma prática comum. Você está brincando? Essa revelação leva os investigadores a fazer uma pergunta difícil. O voo 267 não recebeu os alertas de terreno porque os pilotos intencionalmente desligaram o sistema. Tanto o comandante quanto o copiloto eram muito experientes. Na verdade, acho que esses pilotos eram muito mais... Atingimos a altitude de cruzeiro, 3.500 metros. É possível que os pilotos tenham tido excesso de confiança porque voavam essa rota com tanta frequência? Nós também fizemos perguntas a alguns pilotos, particularmente pilotos que tiveram experiência em voar com esses dois pilotos do acidente. Pode me dar licença? Tem um piloto no telefone dizendo que já viu pessoalmente o piloto Hassanuddin desligando o disjuntor. Descobrimos algumas informações de que alguns copilotos que voavam com o comandante sabiam que o comandante tinha o hábito de desativar o sistema, diminuindo o empuxo do motor. Tá, já ouvi. Excesso de confiança e complacência são dois problemas comuns na aviação. E isso leva a determinados equipamentos serem desligados porque os pilotos pensam que a experiência deles em outros aspectos do voo mais do que compensarão por isso. Tá, já ouvi. Quando uma tripulação de voo opera deliberadamente uma aeronave que não está totalmente capacitada, eles aumentam o risco desse voo. Ao examinar a ficha do comandante, os investigadores descobrem que a companhia aérea estava ciente de seu hábito de desligar o disjuntor. Aqui diz que eles agendaram um briefing com ele para falar sobre isso. Com base nessas informações, nós presumimos que naquele dia, no dia do acidente, o comandante também desativou o sistema. Pode deixar comigo. Os investigadores agora acreditam que os pilotos desativaram intencionalmente o seu sistema de alerta em um voo anterior naquele dia e nunca o reativaram. Se o sistema estivesse ativo, certeza de que o acidente teria sido evitado, porque nos últimos segundos do voo,
Antes do impacto, o sistema certamente gritaria subir, subir. E o piloto teria tomado medidas para salvar o avião. Nenhum destroço relacionado ao sistema de aviso é recuperado do local do acidente. Os investigadores não sabem ao certo se o disjuntor foi desligado. Mas mesmo que os pilotos estivessem excessivamente confiantes de que poderiam fazer a aproximação sem a ajuda do sistema de alerta, ainda há outra coisa que... Por que será que eles estavam voando tão perto das montanhas? Os investigadores estão tentando determinar por que os pilotos, que estavam muito familiarizados com a área de Oxybill, correriam o risco de voar tão perto das montanhas abaixo deles. Pode abrir esta carta de aproximação? Um diagrama no canto da carta de aproximação informa os pilotos sobre as altitudes mínimas seguras nas áreas ao redor da rota de aproximação. A carta de aproximação diz que a altitude de segurança mínima nessa área é de 2.400 metros. O voo 267 bateu a 2.530 metros. Eles estavam aderindo estritamente às informações que estavam lá, na carta de aproximação, mas elas estavam erradas. E essas informações erradas os colocaram em risco de colidir com o terreno. Estamos bem em 2.400 metros. Os investigadores acreditam que os pilotos estavam cientes da altitude de segurança mínima publicada na carta de aproximação. É a última peça do quebra-cabeça. A tripulação pensa que está segura a 2.400 metros. E no dia do acidente, a base das nuvens está a 2.400 metros. Eles pensaram que desde que estivessem nas nuvens estariam seguros. Diminuindo o impulso dos motores. 450 km por hora e caindo. Tripulação da cabine preparada para o pouso. O que mais me impressionou foi que isso era totalmente evitável. Essa foi uma situação de voo controlado para um terreno. A investigação descobriu que uma confluência de fatores levou ao acidente do voo 267. Tem planos com a família? Tenho, estou ansioso para tirar uma folga. Trabalhamos muito nas últimas semanas. No centro deles, dois pilotos que estavam confiantes demais por pilotarem na rota tantas vezes antes. Terrain, terrain, pull up, terrain, terrain, pull up, terrain, terrain, pull up, terrain, terrain. Pode deixar comigo. Terrain, terrain. Já que o comandante tinha a reputação de desligar o disjuntor do sistema de aviso de proximidade do solo, os investigadores suspeitam que ele desativou o sistema em um voo anterior naquele dia. E então... 3.500 metros. Confirmando a descida de 3.500 metros. Informe quando estiver posicionado sobre Oxybill. Baixar o trem. Os pilotos falharam em realizar os procedimentos de aproximação ou verificações de segurança e confiaram em cartas de aproximação defeituosas. Existem três coisas principais que poderiam ter evitado esse acidente: adesão a procedimentos padronizados, o uso de sistemas de alerta e o uso de técnicas de gerenciamento de recursos da cabine, que podem ser tão simples quanto ver se existe uma lista de verificação que deve ser usada. São três procedimentos muito claros e qualquer um deles teria evitado esse acidente. Nenhum aconteceu. Após o voo 267, a KNKT faz uma série de recomendações de segurança que tornarão os céus da Indonésia mais seguros. Primeiro de tudo, as cartas precisam ser atualizadas. Nós também pedimos ao operador da companhia aérea que solicitasse ao banco de dados que o sistema de alerta fosse atualizado com uma
a versão mais precisa. E, até agora, nós podemos notar uma queda significativa nas violações do sistema de alerta. E, além disso, já que a carta de aproximação para Oxybill foi corrigida, nós observamos um impacto positivo em termos de segurança de voo em Papua. O que nós aprendemos com as conclusões da investigação não vai desaparecer. Isso permanecerá aqui por muitas décadas. Eu tenho confiança de que as informações contidas no relatório vão influenciar o projeto de equipamentos, vão influenciar a criação de procedimentos e vão alertar sobre o tipo de perigos a que as tripulações de voo deverão ficar atentas no futuro.